Você prefere sem fio ou daí mesmo? Pois é, pode ser daí mesmo? Pode. Doutor Gilberto, o senhor tem 15 minutos para a exposição, por favor. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Confesso, senhores, que eu tenho uma certa preocupação do que realmente vem acontecendo com essa substância chamada de fosfoetanolamina. Por que essa preocupação? Porque todos os dados, eu sou um cientista, todos os dados científicos apresentados até o presente momento, com publicações, inclusive internacionais, têm mostrado uma grande eficácia no tratamento de doenças ou de células diferenciadas. Às vezes, nós ouvimos falar que existe uma variedade muito grande de câncer. É verdade. É conhecido mais de 100 ou 150 tipos de câncer. Essa abordagem sobre os tipos de câncer, eu não gostaria de comentar, mas gostaria de comentar uma simples situação que está acontecendo no momento, ou já aconteceu há muito tempo, que está há muito tempo estudado, é que todos os tipos de câncer, a diferença entre eles que a medicina e a ciência mostram, que é uma diferença tecidual. Agora, em termos de célula, só existe duas. Eu tenho insistido nessa situação porque a ciência só conhece dois tipos de célula. Uma célula chamada que respira o oxigênio e outra célula que não respira o oxigênio. Ou seja, o metabolismo básico de alimentação dela é feito por um processo chamado aeróbico. Existe um outro tipo de processo chamado anaeróbico. No planeta, a alimentação de qualquer célula, de seres vivos, animais ou vegetais, só existe esse tipo de processamento. Infelizmente, o mecanismo desenvolvido por nós nesse trabalho trata-se com um único objetivo, onde a célula-alvo para a fosfoamina está comprovado em trabalhos internacionais, já publicados em revistas da área de câncer, onde a célula-alvo anaeróbica é marcado pela fosfoetanolamina. Então, isso torna-se, de uma maneira quase que determinante a qualquer tipo de câncer. Ou seja, qualquer tipo de câncer, ou seja, anaeróbico ou aeróbico, se ela for anaeróbica, ela é marcada pela fosfoetanolamina. E por esses dias, nós terminamos o último trabalho desse mecanismo, onde aparece a marcação foi finalizada com o seguinte, que existe um marcador na célula diferenciada que é marcado ou excitado pela fosfoamina. Isso está comprovado, vai ser publicado, então fecha todo o mecanismo do câncer.
A grande preocupação que existe trata-se da burocracia, ou seja, da metodologia para ser inserida no contexto de medicamentos para doenças neoplásicas. É importante observar que a toxicidade dessa substância já é conhecida há mais de 50 anos. É possível hoje você comprar fora do país, tanto na Europa como nos Estados Unidos, uma substância que é a mesma utilizada nas doenças neoplásicas como repositor de cálcio. E esse repositor de cálcio, a gente tem como é que diria? Tem a comprovação que não existe toxicidade. É uma substância totalmente segura, sendo usada tanto nos Estados Unidos como na Europa. Lá elas são chamadas de Calcium EAP. É possível comprar em qualquer prateleira, até de supermercado, porque ela é vendida como complemento alimentar. A segunda coisa é que, além dela não ser tóxica, comprovada internacionalmente, ela foi usada, no nosso caso, por uma situação que tanto a mídia ou as críticas, que nunca foi utilizada por médico. É uma mentira. Existiu, eu vou repetir novamente, eu estou repetindo isso constantemente. Isso começou dentro de um hospital com todos os protocolos exigidos na época pelo Ministério da Saúde. Não havia Anvisa ainda. Esses protocolos estão registrados no Hospital Amaral de Carvalho, num convênio feito entre a universidade e o hospital, que eram 3 áreas a serem estudadas. Uma delas era doença antiálgica neoplásica, o segundo era bactericida e fungicida, e o terceiro, próteses para pacientes que sofriam mutilações. Então, tudo isso já foi feito no passado. Agora, eu acredito que tem que ter uma ordem para atender os órgãos atuais, só que com detalhe, não é nossa responsabilidade mais. Nossa responsabilidade vai até esse instante. Agora, uma coisa fica preocupante. Se não é tóxica, se tem eficácia, se demorar muito, vai morrer muita gente. Muita gente vai morrer. E a minha ousadia de interpor sobre isso foi dessa maneira, porque lentamente, terminado o Hospital Amaral de Carvalho, os médicos passaram a receitá-la, mas para o paciente pegar no hospital. Então, é por isso que eu estou no meio dessa história. E eu achei uma pena, continuo achando, faria tudo de novo, igual. Eu continuei dando para as pessoas esse medicamento. Por que esse medicamento foi dado? Porque ele já vinha com receituário e vinha com todo o prontuário do hospital, a maneira. Alguém critica, não se conhece a dose letal. Ela tem 2 maneiras de você conhecer. Primeiro, é inteligente pela ciência. Ela tem que ser proporcional ao número de ácido graxo livre no sangue. Isso é constante para qualquer ser humano. Então, ela é proporcional. Isso é matemática, você pode fugir, pode fazer o que você quiser, até enfeitar. Mas ciência não se pode mudar. A ciência diz o seguinte: a proporcionalidade
é 2 ácido graxo para cada fosfetanolamina. Se você tem uma medida no sangue que é constante, deve ter muita gente que entende disso aqui, a quantidade de ácido graxo livre no sangue é constante. Se ela é constante, você pode dar 50, pode dar 100, pode dar 300 vezes a mais, que isso não influencia. A segunda, a toxicidade foi consagrada não pela gente, mas pelo mundo. E terceiro, ela está à disposição. Eu acho que, como cientista, não como atuante nessa área, eu acho que o país está perdendo uma grande oportunidade. Porque nós, como cientistas, estamos recebendo o convite do planeta inteiro para que isso seja desenvolvido, e numa velocidade muito mais rápida. E eu até acredito que alguns países já começaram a experimentar na área, e devido à eficácia também. E outra coisa, senhores, não vamos ser tão hipócritas e tão inocentes, que tem muitas empresas que dizem nacional que estão com propostas indecorosas com relação a isso. Eu digo indecorosa porque eu não tenho intenção de vender. Nunca tive, eu acho que eu não tenho direito, e pouca gente tem direito de explorar isso. Agora, quando me chamaram aqui, eu achei uma oportunidade de dizer exatamente isso. A confirmação de todo esse trabalho. Cientificamente, não existe mais dúvida. Conexão, nós não podemos ser mais realista que o rei. Ela já está comprovada há 50 anos com relação à toxicidade e eficácia em vários usos. Então, eu peço que essa discussão seja encaminhada numa condição de que a gente tome uma decisão. Tome uma decisão, porque se nós ficarmos de comissão em comissão e na discussão, me parece que é esse o interesse, nós não vamos chegar a denominador nenhum. E eu gostaria que esse país respeitasse aquilo que nós chamamos de ciência. Porque as comprovações, o mundo reconhece. Nós estamos tomando umas atitudes que não condiz com a realidade. Eu acho que, na maioria, senhor presidente, era mais isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado. Obrigado. Bom,